nós estamos aqui com praticamente 100%, talvez 100% de gente que toma decisões críticas dentro de empresa. Gente que determina o futuro de empresa. E com responsabilidade na carne, financeira, jurídica, administrativa, emocional. Vocês sabem que tem, né? Essa responsabilidade emocional, às vezes maior que as outras, né? E por que eu estou perguntando isso? É porque governança corporativa e gestão, mas governança sobretudo, é conversa de dono. É conversa de dono. Essa é uma responsabilidade própria, típica, indelegável. É conversa de dono. Se deu errado, mas é porque eu coloquei um diretor. Opa, como é que é? Eu coloquei um diretor, pois é. Mas porque o diretor. De quem é a responsabilidade? Governança corporativa é conversa de dono. Conversa de dono. E só que esse nome, governança corporativa, essa expressão, esse tipo de conhecimento, esse tipo de organização, ele parece ser meio aversivo, assim, existe uma aversão quanto a ele quando você é pequeno e médio. Porque o pequeno e médio, eu vou até falar mais do pequeno, porque do pequeno é justo, do médio não é. Ele tem a dor da sobrevivência, a dor de estar quase que batendo extrato de conta todo dia para saber se amanhã ele vive, tão grande que ele não consegue botar a cabeça para fora da linha d'água e pensar em outras coisas. Isso é o pequeno. E de certa forma o pequeno é justo. Mas para o médio, isso é o que quebra o médio. É a cabeça para baixo da linha d'água. A gente vai falar mais sobre isso. Mas é porque toda vida que a gente fala de governança corporativa, se você não gosta do nome, e você já pode ser considerado uma média empresa, já tem mais de... E não só em tamanho financeiro, você já tem mais de 5 anos de existência, já tem mais de 15, 20 funcionários, já roda para além do Simples Nacional em faturamento, você já tem responsabilidades em contrato que eventualmente alguma quebra desse contrato, alguma multa, pode lhe trazer prejuízos severos, inclusive acabar com sua história empresarial. Você é obrigado a falar sobre governança corporativa. Você é obrigado a entender sobre isso. Você só não é obrigado, obviamente, a ter uma estrutura de empresa listada em bolsa, que é o que todo mundo acha que... não, governança corporativa é para empresa listada em bolsa. Bobagem. Empresa listada em bolsa foi uma empresa que, quando era média, se preocupou com a governança. Ela chegou na bolsa. É o contrário. E falando um pouco aqui, rapidinho, sobre quem é esse cara falando para mim sobre governança corporativa. Eu sou advogado, mas além da advocacia, eu acabei me especializando fortemente em governança corporativa e estratégia. Um tanto por gosto, um tanto aleatoriamente, eu tive que, por causa da advocacia, coordenar uma das maiores recuperações judiciais do Brasil, que foi a da Santana Têxtil. Fiquei 5 anos à frente da recuperação. Tinha que negociar, tinha que tomar decisão, demitir 2.000 pessoas no dia, tinha que fazer uma série de coisas. Negociar com o banco, captar dinheiro, decidir se compra da Índia ou da China agora ou daqui uma semana, por esse preço ou por outro preço, se faz o hedge do dólar, se não faz o hedge do dólar. E aí eu disse, tem que aprender mais coisas aqui, porque só com direito, eu mal sei direito, então eu tenho que aprender outras coisas. Então, isso me levou à governança corporativa, isso também me levou para próximo da Fundação Dom Cabral, da qual eu sou aluno, né? Até a formação como conselheiro, obviamente, é como aluno. E mesmo depois de tantos anos, é o primeiro evento que a gente faz juntos. Para você, especificamente. E está sendo uma alegria também. Porque, poxa, eu sou aluno da Fundação e agora ter a possibilidade de ser parceiro, isso é uma super orgulho. E é isso. E desde então, existe a Exalan, a advocacia corporativa, que alguns daqui conhecem, ou por ouvir falar, ou por terem sido já clientes, ou por serem clientes. E a gente tem se esmerado muito em tentar ser útil, né, para vocês. E a gente tem a RS Governance, que é uma empresa mais focada na área de treinamentos e na área de estruturação de governança de empresa, né? E até pela natureza aqui do nordestino, que eu acho muito bonito isso, de a maior parte das empresas serem familiares, a maior parte dos nossos clientes na RS Governance misturam empresa com família. Quando eu estou dizendo misturar, não é uma coisa ruim, é porque é uma empresa familiar e ali existem vários outros contextos e a gente acaba na RS Governance
tendo a possibilidade de fazer trabalhos para além do que o jurídico poderia, de ter psicólogos envolvidos, de ter agentes financeiros, enfim, de conseguir ampliar o que um escritório de advocacia poderia fazer. Tá? Então é isso, vamos falar já direto sobre o tema. A maior parte de nós, quando pensa numa empresa, e aqui só vale se você for dono. O dono não pode achar que a empresa é o trabalho dele. E aqui é como a maior parte de nós pensa. Eu estou indo para o trabalho, vou trabalhar. E a minha empresa é o meu trabalho. Mas é pouco. Mas não só. Não só. Eu vou explicar por quê. Porque essa é a primeira visão que você precisa ter como dono de uma empresa. Uma empresa, antes de ser o seu trabalho, é um investimento. E eu acho que isso é uma parte dolorosa de falar. Quando a gente começa falando, cara, tá. Só que se você leva para o extremo, imagina que você esteja aportando dinheiro nas lojas americanas. Você seja um investidor. Você não é, vamos dizer assim, essa empresa não é sua. Você simplesmente abriu o seu computador, você quer aportar dinheiro em empresas da Bolsa, e você comprou alguma participação do Itaú, das Americanas, da Petrobras. O que você faz quando o investimento está ruim? O que você faz? Você vende? Ou então segura. Assim, está ruim agora, vai ficar bom já já. O que você faz quando o investimento está bom? Não sei, se aporta mais dinheiro. Ou então não, está bom, agora que eu vou vender. Você não pensa desse jeito no investimento? Pensa. Você duvido que a maior parte de vocês pensem disso com a empresa de vocês. Agora eu vou vender. Como se fosse assim, isso aqui é um filho meu. Vixe, falou isso, lascou. Falou que a empresa é filho, complicou já. Por quê? E por que que... mas eu preciso vender a minha empresa? Claro que não. Só que quando você pensa como investimento, você pensa assim, por que está dando errado? Pô, a gente devia ter um diretor comercial melhor, para dar mais gás nessa empresa. Só que o diretor comercial é o marido da minha filha. Eu não consigo cobrar esse cara, eu não consigo demitir esse cara, eu não consigo sequer falar um palavrão com ele. Então tá ruim. Aí você não está lidando com a empresa como investimento. Você está lidando com a empresa como uma extensão da sua casa. Quantos de nós não vivemos situações como essa? Quantos de nós dizem assim, essa empresa precisa crescer, né? Pô, não sei o que falta para ela crescer. Começou com um problema, né? Não sei o que falta. Talvez ela não precisasse, não sei, de mais conhecimento, de mais gás. Só que adivinha quem é o CEO da empresa? Quem é o diretor executivo? Você. Faz o que agora? Faz o quê? Porque você confunde a empresa com o seu trabalho. Você nem consegue ter essa visão de a empresa é um investimento. Não, a empresa é meu trabalho. Eu vou me demitir? Eu acho que esse slide, ele talvez... a gente vai ter muitos slides importantes aqui. Mas de tudo, talvez essa seja a visão mais importante de se ter quando se é dono de tudo. É a capacidade de... Eu estou fazendo a melhor coisa para a empresa, como um investimento, inclusive para mim. Vai rentabilizar melhor. Se essa empresa estivesse na bolsa e eu fosse investidor dela, o que eu faria? Precisa renovar a diretoria. Precisa captar dinheiro. Precisa parar de captar dinheiro. Não sei o que precisa. O importante é o que a empresa está dizendo que ela precisa, não o que eu estou querendo, não o que eu estou precisando, não o que a minha família está pedindo. Então, a primeira coisa que um dono de empresa tem que ter enquanto teoria interna é que uma empresa é, antes de tudo, um investimento. Antes de tudo é um investimento. Tá? E é importante lidar com ela como investimento. E isso aqui não é governança corporativa ainda. Isso aqui a gente chama de finanças corporativas. Uma empresa é feita para, em última instância, gerar lucro. Qual é a função social da empresa? Você pode inventar qualquer coisa, mas a primordial dela é qual? Dar lucro. A empresa parou de dar lucro, ela não consegue ajudar a sociedade, ela não consegue fazer inclusão, não consegue fazer nada. Uma empresa só é uma empresa, e só é saudável enquanto ela dá resultado. E quanto que ela tem que dar? O mais que der. O mais obsceno que der. Está dando 4 milhões de lucro. Dá para dar 10? Dá. Mas para isso o que tem que fazer? Se der para fazer e for lícito, faz. Por quê? Porque lucro não é para ficar, não, mas eu acho que já está bom aqui. Não está bom. Não está bom, porque você não sabe até quando está bom. Pode ser que esteja dando 10 milhões agora, e daqui a pouco vem uma pandemia, vai dar menos 2. Se você estivesse querendo 4, você não sobrevive. Agora, se você estivesse dando 10 e sabendo alocar direito esses 10 e fazendo investimentos e sabendo guardar, aí você vive. Aí você não vai dizer, 10, parecia que era pouco. Né? Dinheiro, lucro.
resultado, você tem que buscar sempre o máximo. Tem mais uma gota aí? Peraí, deixa eu pegar. Empresa como investimento. E às vezes, na verdade, na maior parte das vezes, o que faz isso, o que faz a empresa dar esse resultado é gente certa. Gente certa com o objetivo certo, com a estratégia certa, alinhada, comunicada, sabendo exatamente o que pode esperar. É aí, quando eu falo de gente, quando eu falo de relacionamento, quando eu falo de até um pouco de estratégia, quando eu falo de saber o que esperar, entender o que está na mesa, agora sim começa a falar de governança. Porque essa é a outra parte da empresa. Se a empresa começa como investimento, ela anda como governança. Como assim anda como governança? Tudo que você imagine dentro da sua empresa do ponto de vista de estrutura, desde decidir quantas diretorias você tem, quem ocupa, quanto você paga, o que você espera dessas pessoas, quantos setores você vai ter, quantas sedes, quantas filiais você vai ter, tudo é governança. O modo como você faz as coisas na sua empresa, que você costuma chamar de cultura, é uma decorrência também da governança. Sabe por quê? Porque a cultura acontece por responsabilidade dos donos. Ativa ou não. Ah, eu nunca me preocupei com cultura. Pronto, isso é a cultura da sua empresa. Entendeu? É isso. Mais uma vez, governança é conversa de dono. Ah, está acontecendo coisa na minha empresa que eu não concordo. Quem é a culpa? Deu um resultado que, poxa, é ruim. Quem é a culpa? Ah, mas é porque está o diretor. De quem é a culpa? Se você não puxa para si, se você não começa a trabalhar desse modo, e é claro que, nossa, mas qualquer pequeno erro, vocês estão entendendo. A estrutura de governança, quem tem o poder de quem demite, quem comunica, quem determina o que aceita passar, o que não aceita, o que quer vender, o que não quer vender, dono. Eu acho que o empresariado nordestino, nos últimos 10 anos, teve um boom. Um boom de falar sobre gestão. Todos vocês já devem ter ido para algum evento, já devem ter contratado alguma consultoria de gestão. Sim ou não? Provavelmente. E acharam que gestão é o topo do que se deve discutir numa empresa. Não. Gestão é o começo, simplesmente, de como você começa a organizar uma empresa e gerenciar fluxos. Mas está longe de ser o mais importante da empresa. Sabe por quê? Porque quem escolhe a gestão é o dono. Então tem que ter uma ciência só para falar do que o dono faz. E o que o dono faz é governança corporativa. É como ele estrutura as coisas. É como ele determina. Vai abrir capital ou não vai? Vai pedir dinheiro no banco ou não vai? A decisão do diretor está doido? Não. Tem que ter uma decisão antes. De quem coloca o diretor, de quem dá o poder para o diretor, de quem coloca a alçada de quanto de dinheiro esse diretor pode passar, de quem valida a estratégia de por que ele está captando dinheiro. Antes de o diretor apertar o botão do banco para cair o dinheiro, uma série de outras coisas foram definidas. Por quem? Dono. Pela propriedade. Então, se a sua empresa está bem, parabéns. A culpa é sua. Se a sua empresa está mal, parabéns, né? A culpa é sua também, né? Está indo devagar? Ok. Você está indo rápido? Ou está indo rápido demais? E rápido não é o certo, certo? O certo é ir certo. E rápido nem sempre é o certo. Às vezes ir rápido é só se precipitar, tá? Ah, vamos muito rápido, vamos pegar uma dívida? Vamos. Tem um crédito bom? Não tem não. O juros está, sei lá, 3% ao mês. Ah, mas para ir rápido a gente precisa. Pega. Sério? Vai se pagar depois? Então tem que ter cuidado com ir rápido. Você tem que ir certo. Você tem que ir sabendo o que você está fazendo. Né? Então, finanças corporativas é a teoria do investimento, a percepção da empresa como realmente um investimento, e governança corporativa é a relação de dono com os agentes internos dentro da empresa. É a estrutura que você cria para que a sua empresa se desenvolva. Uma empresa tem que ser pensada sobre alguns parâmetros. Propósito. O que você quer para ela? 2, estrutura. Como é que você estrutura esse propósito para acontecer? 3, incentivo. Como é que você motiva as pessoas para que ela aconteça? Tudo numa empresa se resume a isso. Propósito, estrutura e incentivo. Esse é o triângulo que define, não só a empresa, tá? Qualquer instituição se define por isso. O propósito para que ela existe, finalidade. Estrutura, o modo como ela se organiza. E 3, os incentivos. Empresa é isso. Empresa é isso. O quanto você paga?
Tem bônus? Tem feedback? O feedback é bem dado? Tem justiça dentro da sua empresa? Tudo isso está dentro dessas conversas aqui de propósito, estrutura e incentivo. E a governança está exatamente dentro de como é que a gente proporciona incentivos para os gestores e relacionar com os demais interessados em torno. Aqui vem cliente, aqui vem fornecedor, aqui vem governo. Governança é isso. Tem vários conceitos sobre governança. É o seguinte, é como a estrutura do meu negócio se relaciona. Quem define? O dono. O modo como ela se estrutura, o modo como se relaciona, aqui está a governança corporativa. E aí, começam a aparecer coisas que vocês veem por todo lado. Umas assombram, umas parecem muito distantes da realidade de vocês. Mas, quando a gente define governança assim, eu vou começar da parte de baixo, depois eu vou para a parte de cima. Toda empresa tem problemas de governança corporativa. Problemas no sentido de precisam decidir coisas que são governança corporativa. Você não espera chegar no novo mercado e abrir capital para ter que se preocupar com isso. Todo mundo já tem problemas desse tipo. Imagine uma empresa bem grande, estilo Microsoft. Sabe qual é o tipo de problema que ela tem? Ela tem problema com o cliente, às vezes fica insatisfeito com o produto. Ela tem problema, sabe por quê? Com o fornecedor, que às vezes atrasa um chip que era para chegar e não chegou. Ou ela pode ter produzido e não produziu. Sabe por que ele tem problema? Com o financeiro que não fez a conta bem correta de uma determinada distribuição que era para eles fazerem para os acionistas e o cara acabou errando. Eles têm problema, sabe, com o comercial, que pode estar meio lento, não tá puxando a corda para conseguir vender mais, pensar em canais. Sabe por que eles têm problema? Com o marketing que não acertou a comunicação da última promoção que eles queriam fazer. Está distante? Está distante de vocês? Vocês terão problema com isso? Financeiro, cliente, fornecedor. Tem ou não tem? Tem. Claro que tem. Esses são os mesmos problemas da Microsoft. Os mesmos. Exatamente os mesmos. Problema de sócio, quebrando pau, dando um murro na cara do outro. Toda empresa tem problema desse tipo e outros graus, às vezes piores. Toda empresa tem esse tipo de problema. Exatamente esse tipo de problema. Por que a Microsoft é a Microsoft? Não sei, talvez ela tenha sabido resolver melhor esse problema. Né? Toda empresa tem os mesmos problemas. Dessa natureza. Claro, em tempos, momentos e proporções diferentes. Então, que diabos é isso de governança corporativa? Se a gente tivesse em 1920, mesmo que todos vocês tivessem empresas na bolsa, dificilmente a gente ia estar falando sobre isso. Ou pelo menos não dando tanta atenção assim sobre isso. Ou talvez só a gente no mundo estivesse ainda dando um pouco de atenção sobre isso. Porque governança corporativa é um assunto relativamente novo. No Brasil é novo até demais. Se nos Estados Unidos é uma conversa que iniciou para valer na década de 90 e só a partir de 2001, 2002 começou a ganhar volume, imagina aqui. Aí você diz, pô, mas essas são dores de todos os tempos. Por que a gente tem falado mais disso agora? Porque o mundo tem ficado complexo demais. O mundo de hoje, o mundo de 100 anos atrás, o nível de complexidade, volume de informação. Sabe qual é uma das principais complexidades que todos nós temos? Há alguns anos atrás, todos nós considerávamos a nossa teia de relacionamentos bastante suficiente no sentido de dá para conhecer todo mundo em Fortaleza, ou algo assim. Ou dá para conhecer todo mundo em Baturité, aí que dá o mesmo, né? Ou em Itapajé, ou em Quixadá, não dá para conhecer todo mundo, dá para conhecer. Hoje, você não deve conhecer 1% de Fortaleza, da cidade você não deve conhecer 1%. Nós lidamos com muita gente desconhecida. A gente não sabe quem a gente contrata. A gente não sabe de quem é que está vendendo para a gente. A gente não sabe quem é que está comprando da gente. A gente não sabe quem é o cara do banco. A gente não sabe quem é ninguém. Se a gente falar agora de uma sociedade que se relaciona internacionalmente, você não sabe quem é que está montando as coisas. Uma coisa bem simples. Seringa. Boa parte de vocês não deve comprar seringas daqui. Deve comprar de fora. Só para dar um exemplo. Ou mesmo uma determinada tecnologia de medicamento. Você não faz a menor ideia de quem foi que fez isso. Você sabe quem é que te vendeu na última ponta. Mas ninguém conhece ninguém. Isso de não conhecer
gera uma outra palavra, que é desconfiança, porque a confiança vem do conhecer, não é assim? É. O marketing no mundo moderno, ele é todo baseado em te fazer enxergar marcas, para que mesmo que você não tenha muito contato, só de você ter visto algumas vezes, parece que você conhece, por isso você confia. A teoria do marketing no mundo moderno poderia ser resumida dessa modo. Vamos expor uma marca de tal modo, tantas vezes, que de tanta pessoa ver, mesmo sem nunca ter comprado, usado, sabido qualquer coisa, ela parece que conhece, e daí porque ela confia. A governança existe porque nós não conhecemos e por isso desconfiamos. Aí eu preciso de compliance. Aí eu preciso de alguém para dizer que eu estou fazendo o certo, eu mesmo, eu estou me esmerando para fazer o certo, está certo, eu preciso de alguém de fora para dizer que eu estou fazendo o certo. Auditoria, né? Eu preciso dessas coisas. Porque até ninguém confia em ninguém, porque ninguém conhece ninguém. Então, quando vem um mundo de tanta complexidade, tanta rapidez, tanto volume de informação, sistemas de organização, que é a governança corporativa, ficam importantes demais. Ficam importantes demais. E aí, ela parte de alguns princípios, vamos dizer assim, objetivos. Quais princípios? 4. Isso aqui, no mundo inteiro, se reconhece governança corporativa por isso. Apesar de que cada empresa tem a sua. Eu trouxe até alguns exemplos para vocês verem depois, só de estrutura de capital e estrutura de diretoria e conselho de algumas empresas do setor de vocês, para vocês terem ideia. Cada uma estrutura de um modo. Mas os princípios têm que ser os mesmos. É o que é esperado no mundo inteiro. Que é transparência, prestação de contas, equidade no tratamento e responsabilidade corporativa. Tem tudo a ver com não conheço, preciso minimamente confiar. Cara, precisa ser transparente, precisa ter prestação de contas, precisa ter equidade no tratamento, principalmente entre sócios. Imagina um cara ser sócio da Renner, que não tem nenhum sócio majoritário. É uma empresa sem dono, com milhares de donos. Não existe um dono da Renner. Não existe. Existem, quem deve ter mais participação na Renner deve ter o que? 4%. Pulverizado pra caramba. Como é que eu confio, meu Deus do céu, no que está sendo feito ali? Uma transparência absurda, uma prestação de contas absurda, um tratamento de equidade de todos esses milhares de sócios da forma mais equânime possível e responsabilidade corporativa. Aí no meio desse mundo todinho, de repente, uma empresa dá 20 bi de prejuízo. Eu disse, não tinha isso aqui tudinho, não, era para ter. Era para ter. E não tinha? Pelo jeito. Ainda estava listada no índice mais elevado da Bolsa Brasileira de confiabilidade. Mas vai dizer, é Brasil? Não, não é Brasil, é mundo. Os maiores rombos dados em Bolsa de Valores, macunando consultorias, auditorias, empresas, financeiros, enfim, não foi aqui no Brasil. Você procurar depois o escândalo da Enron, que foi quem começou toda essa badalação de governança corporativa, foi nos Estados Unidos, com a maior consultoria, a auditoria do mundo, que inclusive quebrou, depois disso, foi um rombo bilionário no mercado. Aí eu disse assim, pô, e a governança? Eu disse, imagina se não tivesse. Né? Ninguém nem investiria na bolsa, porque o nível de desconhecimento seria muito grande. Né? Tem a que acontece essas coisas. Né? E então, como é que se coloca isso em prática? A gente costuma trabalhar com 5 órgãos. E aqui, assim, não, eu sou muito pequeno. Todos vocês, em alguma medida, fazem isso. E precisam disso. Mas eu não preciso ter uma auditoria interna. Provavelmente você não precisa de um setor. Mas eu duvido que você diga assim, eu não preciso de ninguém internamente para corrigir o que alguma pessoa está fazendo, o que algum setor está fazendo. Não tem ninguém dentro se preocupando com double check, com revisão. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. O que talvez você esteja pecando é eu não tenho padrões. Talvez seja isso. Você esteja me dizendo assim, eu não tenho como auditar porque eu não tenho padrão. Então, dá para 3 pessoas fazerem o mesmo processo de 3 modos e eu não tenho como dizer qual é o certo e qual é o errado. Eu só vou ter que julgar pelo resultado, porque eu não tenho padrão. Sim, aí sim você tem um problema. Seu problema não é a auditoria, é falta de padrão. As pessoas nem sabem como é que faz, elas vão simplesmente fazer. Não, fulano fazer desse jeito, tá certo, faz aí. Não tem um manual para dizer, faça desse jeito. Porque se der errado, minimamente se você tiver seguido o manual, eu tenho como dizer, o padrão está errado. Porque se der errado, você não seguir o padrão, eu vou dizer, você não seguiu o padrão. Então, falta de processo. Isso sim. Isso é uma calamidade dentro de empresa. É um dos fatores de que a empresa média não vira empresa grande.
Como é que ela vai ser uma empresa com 300 funcionários se você não está lá para comunicar a cada um deles o que fazer? Tu tem 50 e não consegue comunicar, se tu tivesse 300, você não sabia nem quem você era, e nem você quem ele era, e nem o que é cada um para fazer. Ou não? É, claro que é. O padrão serve exatamente para isso. É uma coisa chata, repetitiva, burocrática, mas é exatamente isso que empresa grande precisa. De ter alguma coisa para dizer, esse trabalho é feito dessa forma aqui. Ah, beleza, entendi. Eu entrei agora, já consigo fazer. Porque senão esse cara só vai descobrir o que é para fazer daqui em um ano. Como é que você vira grande? Com um prejuízo desse tamanho? Não vira. Né? Então, as estruturas são sócio, toda empresa precisa. Conselho de administração. Parece ser uma coisa distante, mas qual é a função do conselho de administração? Ser o defensor dos propósitos da empresa, de dizer, isso é o que a gente quer fazer, isso é o que a gente não quer fazer, não iremos fazer. E a outra é a estratégia. Definir para onde o barco tem que ir, na velocidade que tem que ir, com a profundidade que tem que ir. Você pode até dizer que você não tem um conselho de administração, mas provavelmente são os sócios que fazem isso hoje. Não tem problema nenhum. O importante é você entender a responsabilidade da diferença entre ser sócio, proprietário, dono, e a outra é, você sabe, você está no momento que hoje você consegue definir a estratégia da sua empresa, que a responsabilidade é sua. O conselho de administração é quando os donos dizem assim, não consigo não, preciso trazer gente de fora, ou juntar gente de dentro com gente de fora para conseguir fazer. Mas alguém define a estratégia da empresa. Ah não, ninguém vai se preocupar com estratégia, está definido. A definição é, bota o barco na água, deixa a onda levar, e a gente vai ver o que acontece. Está definida a estratégia da sua empresa. Diretoria executiva é quem executa a estratégia, obviamente. É o cara para o qual é delegado o plano estratégico. Nosso objetivo é vender 30% mais no ano de 2024. Para isso a gente está apostando, porque a estratégia não é dizer o quanto você quer, como você vai. Eu quero 30%, beleza, muito bem. E como? A gente vai enxugar determinados custos, vamos padronizar mais os processos, vamos terceirizar determinada parte da produção. Ah, agora entendi. Quem é que executa? Diretoria. A diretoria executa. Alguns de vocês devem estar dizendo assim, eu faço isso aí tudinho, não tem problema. O importante é você saber qual é o seu chapéu. Quando é que você está com o chapéu do dono, quando é que você está com o chapéu de quem faz a estratégia e quando é que você está com o chapéu de quem está na diretoria. Porque alguém, em algum momento, dentro de você é 3 pessoas, vai ter que dizer assim, porra bicho, por que tu não fez isso aqui? Né? Era para ter feito, a estratégia era essa, por que você não fez? Alguém vai ter que puxar a orelha, nem que seja você mesmo. Né? Mas não interessa se tem uma puta diretoria, um puta conselho, 10 mil sócios, não interessa se a empresa tiver uma única pessoa, isso aqui é obrigatório. Ela é a proprietária, se der errado o dinheiro é o dela, ela é quem define a estratégia, que ela diz onde é que vai, e é ela mesmo que executa. Não interessa, a função está aí, está dada. Se você divide ou é a mesma pessoa, não interessa. Tá? Auditoria é quem avalia os processos dentro da empresa. Ah, eu não tenho processo na minha empresa. Puxa. Conselho fiscal é quem revisa contas. Tá? É quem revisa contas. Ele não é obrigatório para quem está fora da bolsa, só se você for uma associação, coisa desse tipo, pode vir a ser obrigatório. Geralmente só tem empresa fora de bolsa quando tem um conflito entre sócios, que um não confia do outro, aí estabelece um conselho fiscal para ficar verificando contas. Tá? Mas toda empresa precisa, ou deveria, fazer um check de contas. Por quê? Porque os erros acontecem nem sempre por maldade. Inclusive, na maior parte das vezes, você não dá certo não porque alguém é mau, mas porque alguém é burro. Tem que conferir. Tem que conferir. O burro aqui foi no sentido, né? Não 100% do tempo, toda a vida, mas em algum momento foi. Todos nós, às vezes, fazemos cagada. Então, é importante verificar. Não por maldade. Mas, ih, bicho, essa conta aqui não bateu. A fórmula não saiu no Excel. Ó, fez a fórmula todinha e não bateu aqui. Bora, refaz. Agora deu a conta. Mas não era por maldade. É desgraça do Excel, entendeu? Quando a gente tem esses princípios bem cumpridos, quando a gente tem esses pilares de governança corporativa, independentemente se você vai ter uma diretoria, um conselho, blá, 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 se você presta atenção nessas coisas, sua empresa tende, e aqui é o foco da minha conversa, governança corporativa gera performance, gera crescimento, essa é a dúvida, ou é só burocracia, chateação? Eu vou comprovar, aí, só que eu vou antecipar. A sua empresa tende a ter melhores resultados. Sua empresa tende a ter menores taxas em bancos. Sua empresa tende
a ter menor rotatividade de funcionários, sua empresa tende a ter um NPS, uma visão melhor dos clientes, sua empresa tende a se relacionar melhor com fornecedores. Eu estou dizendo tende porque você sabe que o mundo é complexo, as coisas às vezes são complicadas, mas eu vou provar com números, inclusive números brasileiros, que sim, governança corporativa gera sim performance de crescimento, tá? E outra coisa, existem já estudos no mundo inteiro, o estudo mais recente, mais profundo sobre isso aconteceu nos tigres asiáticos. Eu estudei esse negócio de cabo a rabo, eles analisaram pelo menos umas 100 empresas dentro e fora da bolsa, tentando entender assim, implantando governança corporativa, gerou ou não crescimento? E é absurdo, porque geralmente a gente encontra governança corporativa muito como uma coisa de burocracia, e praticamente todas as empresas que implantaram governança corporativa direito tiveram acréscimos de rentabilidade na linha, assim, conseguindo, há 3 anos a gente tirava uma margem de 8, agora estamos tirando uma margem de 12. É muito, amigo, é muito, tá? Tá aí, pronto. Vou comprovar. Mercado brasileiro. A Deloitte mediu rentabilidade, crescimento, posicionamento de empresas. Aqui só dá para fazer se for listado em bolsa, mas vale para todo mundo. Existe um índice na bolsa, que são para as melhores, as empresas consideradas como tendo melhor governança, ou governança mais confiável, que é o IGC. E existem outras empresas que estão na bolsa, mas que não estão nele. E aí, essa linha verde escura significa captação de recursos e crescimento. Tá? O estudo foi feito de 2001 até 2016, que é quando esse índice começou a ser aplicado. O índice verde escuro são as empresas que se esforçam muito para ter uma governança muito boa. E os outros não têm, eles têm requisitos de governança corporativa, mas não é tão duro, não é tão, vamos dizer assim, levado a ferro e fogo como nas outras. Olha a distância de captação de dinheiro entre, aqui é bolsa, tá? Entre quem está no IGC e quem está, por exemplo, no índice mais baixo da Bovespa. 116% de diferença. 116% de diferença. E se você for prestando atenção, o gráfico, ele é quase, ó, se você pegar aqui, ele é quase igual em fatos de mercado. Vocês estão vendo que quando você olha aqui, ó, ele quase segue a mesma tendência? Significa assim, o perfil do investidor não estava tão legal quando ele vai para baixo. Aqui tem menos captação, aqui tem menos captação. Mas quando você compara, olha a distância entre um e outro, ou seja, mesmo com o perfil do investidor para baixo, ele tende a investir mais em quem tem mais governança. Simples, simples assim. O dinheiro caminha de banco, de investidores particulares, de seja lá do que for, mais para quem decidiu enfrentar o caudaloso e revoltoso mar da governança. E chatíssimo também. Mas dá dinheiro. E a prova é essa. Mercado brasileiro. 15 anos de acompanhamento. Tá? Vocês conhecem essa empresa? Grupo Profarma? Já ouviu falar? Provavelmente. Empresa carioca. Já tem bons anos de mercado. E que aproveitou o boom dos IPO. O melhor ano de IPO do Brasil foi 2006. Inclusive aqui nós tivemos nosso primeiro IPO cearense com a M. Dias Branco em 2006. Foram mais de 20 IPOs no Brasil. E o Grupo Profarma, que inclusive eles conseguiram meter 2 empresas com capital aberto. A distribuidora e depois a Rede Mil de farmácias, agora mais recente, 2020. Então, entenda um pouco a complexidade de estrutura de capital. Eles têm uma holding, outra holding, outra holding. Isso aqui é o que está na bolsa. Tá? 22% das ações deles são pulverizadas, é o que a gente chama de free float. Aqui é a holding principal, que é a que iniciou a distribuidora. E aqui ele sai fazendo uma série de outros investimentos em outros negócios. Esse negócio aqui também é aberto, capital, e o Grupo Profarma tem 62% dele. É majoritário. É uma estrutura bastante, né, você olhando assim, nossa, que coisa complexa. Só que essa empresa só foi, uma vez, quando iniciou, era só Profarma, distribuidor. Pronto, assim como vocês.
E foi ganhando complexidade porque foi se organizando. E não assim, ele ficou complexo depois que se organizou. Foi as coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí hoje ele tem uma estrutura de diretoria, né? Aí é legal, porque quando a gente pensa em empresa em bolsa, são todas empresas perfeitas. Aí a gente já pega um erro de governança aqui, ó. A mesma pessoa é o cara do financeiro, relações com investidores, VP de planejamento e M&A. Isso geralmente não é uma boa prática de governança. A gente já pega, a gente vai olhando, mas a empresa está em bolsa, todo mundo tem que crescer, amigo. Todo mundo tem que crescer. E é uma estrutura enxuta de diretoria, pelo menos do ponto de vista de responsabilidades. E aqui, membros do conselho de administração. Quer ver outro erro? Gravem esse nome aqui, ó. Bimarker, né? O cara que é o CEO da empresa é o vice-presidente do conselho. Boa prática de governança? Não. Não. Seria pior ainda se ele fosse o presidente. Mas ele pode ser eventualmente presidente. Então veja. Aí tem família também, ó. Tem família no conselho. Tem problema disso? Não, não tem não. A gente pode misturar independentes com gente de dentro, apesar que você vê que tem muita gente de dentro para pouca gente de fora. Mas tudo bem, dá para aceitar, mas tem que melhorar. Vamos passar para outra. Vocês conhecem essa? Lá, farmacêutica. Mesmo ramo também. Essa abriu capital recentemente, 2021. Tá? Tem ainda uma concentração muito forte em um único sócio. Tá? Abriu para a circulação ainda um capital pequeno, né, de 17%, e tem vários investimentos no Brasil e fora do Brasil. CEO é o mesmo proprietário, tá? Ele é dono e CEO, tem uma estrutura também pequena aqui de diretoria. E, mais uma vez, dono, CEO e também está como vice-presidente do conselho. E tem um irmão que está como presidente do conselho. E eles estão num cacete gigantesco na justiça por questões familiares. Empresa como as nossas, que a gente conhece, claro, foi ganhando complexidade, foi crescendo. Né? É uma empresa, essa daqui de Cotia, São Paulo, mas já tem filiais, obviamente, em outros cantos. Tá? Grupo Panvel. Grupo Panvel, ele cobra escanteio, corre para cabecear, pega no gol. Distribuidora, laboratório, varejo, né? Iniciou com a de média distribuidora, mas aí foi ganhando complexidade. Ó aqui, ó. Família, uma holding, e olha o tanto de capital em mercado, 48% de capital em mercado. Problema isso aqui? De modo algum, pelo contrário, está certíssimo. E aqui vem a de média distribuidora, que ela, apesar de ser operacional, ela também é proprietária e investidora de uma empresa de imobiliária, que é para gerir o patrimônio do grupo, um laboratório, que é o Unifap, e também distribuição de medicamentos. Tá? Tem uma estrutura de diretoria estatutária muito enxuta, só de 3 responsáveis, mas tem uma diretoria executiva mais ampla. Isso aqui também não é tão legal assim, ou seja, tem diretores que não têm a mesma responsabilidade dos outros. Tá? Então, diretor de operações, tecnologia e inovação, logística, expansão, desenvolvimento de mercado, diretoria comercial. E tem um conselho um tanto enxuto também, um dos conselhos mais enxutos da Bolsa, tá? Todos conhecidos de vocês. Eu ainda ia trazer o da Viveu, mas a complexidade era tão maior que eu preferi ir passando. Tá? Mas vale muito a pena ter benchmark de empresa no mesmo setor, que convive com complexidades parecidas com as nossas, e isso tudo é dado aberto. Eles são obrigados a prestar contas trimestralmente do que estão faturando, do que estão vendendo, de problemas eventualmente que tem, de fatos relevantes dentro do negócio. Tá? Tudo isso é aberto, fácil acessar, é por aqui que a gente estuda também governança, do que vai acontecendo nas empresas. Vale muito a pena de entender isso, para a gente começar a entender mais sobre... Hoje o mundo, ele quer que quando a gente fala de governança, a gente tenha uma visão muito ampla. Muito ampla. E que a gente enxergue, né? Que a gente enxergue as coisas em perspectiva. Cada um de vocês vai estar num momento de mais concentração aqui, quando a gente fala de governança. De mais concentração.
A primeira é obrigatória. Se você tem uma empresa, você tem sócios, você está aqui. A empresa vive pelos interesses do sócio. É o ambiente mais perigoso de governança. Sabe como é que é aqui? É assim, ó. 55 anos. 55 anos? É de 67. Então, vocês já devem ter visto empresas assim, torço para que vocês não sejam desse tipo. É assim, ó. Quanto eu preciso para viver? 80 mil. Então a empresa vai pagar 80 mil. É assim. Você já deve ter visto empresas assim. Talvez a sua já foi um dia. A empresa não vive por si, ela vive para o sócio. Ah, mas peraí, o que você faz dentro da empresa? Eu sou dono. Não, eu sei, eu entendi. Eu quero saber o que você faz dentro da empresa. Ah, não, eu já trabalhei muito. Não, eu sei, mas agora? Agora eu assino o cheque. Eu autorizo o pagamento. Ah, entendi. Você é mais ou menos a moça da tesouraria. Né? Não, mas eu ainda faço muita coisa. Não, entendi. Se você sai e contrata alguém para fazer exatamente a mesma coisa que você paga quanto? Ah, eu pago uns 5 mil. E por que tu ganha 80? Porque, vamos lá, vamos entender esse pensamento. Uma coisa é prolabore, outra coisa é dividendo. Dividendo é resultado, prolabore é custo. Prolabore é salário. Você até pode valer menos 80, claro. É só você assim, se eu mandasse o currículo para uma outra empresa, no meu mesmo setor, ele me pagava os 80. Vai pagar 70, tá bom, vai. Aí você vale. Mas se não, aí como é que eu ganho 80? Tem um problema, galera? De modo algum. Sabe como é que você vai ganhar? Não por salário, não por prolabore. Você vai ganhar por resultado. Está dando resultado? Não está dando resultado. Pelo contrário, está dando prejuízo e que não está te dando 80. Tem muita gente que, deliberadamente, se você perguntar, ele não aceita. Qual é a estratégia dele? Levar a empresa para o saco. É essa. Está definido, não que ele queira, não que ele saiba, mas por todas as ações a empresa vai quebrar algum dia. É a mesma coisa de quem trabalha em empresa sem fazer sucessão. Eu tenho muitas conversas de gente que é assim, eu quero fazer um planejamento patrimonial porque daqui 5 anos eu não quero mais trabalhar. Perfeito. Ótimo. Queria eu. Muito bem. Hoje tu vive de quê? Da empresa. Ela te paga quanto? 100 mil. Beleza. E tu vai continuar prestando da empresa para ver? Vou. Quando tu se aposentar, quem toca? Aí o cara assim, nunca parei para pensar nisso. Achava que ia acontecer as coisas. Tem que ter sucessão. Precisa ser para a família? Não. Ah, meus filhos estão todos muito bem alocados. Um é médico, outro é astronauta, outro é piloto de Fórmula 1. Ninguém vai querer tocar essa empresa. Não tem problema. Vamos falar de patrimônio. Você quer, e eles querem, que essa empresa continue gerando rendimentos para eles? Quer. Essa empresa ajuda toda a família. Inclusive eu quero que continue ajudando. Perfeitamente, não tem problema. Patrimônio é uma coisa. Eles vão ser donos. Só que a gente precisa de gente para trabalhar. Para tocar essa empresa. Para definir estratégia. Para definir como é que executa. A gente precisa de gente para isso. É na hora dessa que você começa obrigatoriamente a ter uma cabeça pensando mais em governança. Pode abrir espaço para perguntas? Pode ir até ir fazendo, se quiser. Posso fazer? Pode. Até prefiro. Você tocou num assunto que me pega bem pertinho, que seria sucessão. Sim. Como você vê o contrato de convivência numa sucessão dos sócios? Todos família. Sim. Você acredita que é o primeiro tópico do que a gente vai falar de fase 1 do que fazer. Mas isso aqui é fundamental. É fundamental. O nome que a gente vai dar não interessa. A gente vai chamar de protocolo familiar, contrato de convívio, regras de bom comportamento familiar, mas são super relevantes. E por incrível que pareça, menos pelo contrato, o contrato sim é relevante, mas mais pelo percurso de construir. Conversa. Fala aí o que tu sente. Meu pai sempre tratou meu irmão diferente de mim. Oh, isso, bora falando. Bora entender aqui onde é que estão as dores. Sabe por quê? Porque às vezes o cara tá... Existe uma série de criquilagens em empresa, de não saio, vou fazer isso aqui, vou vender minha parte. Nada disso é uma decisão real. Tudo isso é assim, tenho raiva do meu irmão. Queria mais carinho do meu pai. Tudo é isso. Aí só que no meio das contas é assim, vou vender minha parte, vou sair daqui. Ou então não vendo minha parte, ninguém vai tocar essa empresa, eu fico que ela quer. Todas essas decisões, quando estamos em nível familiar, a gente nunca pode tratar como uma decisão como sendo a decisão mesmo. Você tem que entender o percurso de por que o cara pensa aquilo. Porque às vezes não, tá, ele quer vender porque ele quer dinheiro para fazer outras coisas. Tranquilo, ok.
Mas esse contrato ele tem uma coisa importante. Ele é relevante mesmo, daqui 10 anos é ele que sobra. Mas o importante dele é o percurso de construção. Super importante. Tá? Então, as empresas começam com esse nível de governança, pensando só nos próprios sócios. A empresa existe para pagar as contas dos sócios. Depois tem uma abertura de mente. Você vai tendo mais funcionários, mais clientes, mais fornecedores. E nem que seja por uma postura egoísta, você vai percebendo que se você não se relacionar direito com eles, aquela empresa que era para pagar suas contas vai quebrar. E você não vai pagar suas contas. Então você começa a pensar, peraí, eu tenho que criar melhores meios de gerir e de me relacionar com quem está no meu entorno mais direto. Geralmente você começa isso pelos seus clientes e pelos seus funcionários. Há uns 20 anos atrás, com certeza pelos clientes. Hoje, com certeza pelos funcionários. Todo mundo escolhe começar a se relacionar melhor com os funcionários. E a adesão é certa. A adesão é certa. A frase de Ford está certíssima de que quem paga os salários dentro da empresa são os clientes e que os clientes são o foco do negócio. Com certeza a empresa tem que ser orientada para clientes. É verdade. Mas, se você foca demais só em comercial, em saque, em relacionamento com o cliente, esquece o teu relacionamento, o agente interno, isso não equilibra. Isso não equilibra. O teu funcionário tem que estar engajado. Você tem que ter uma preocupação de quem você coloca dentro da empresa. Amigo, acredite. Talvez todos vocês já passaram por isso. Em um mês, uma seleção errada de uma única pessoa dentro da empresa pode lhe levar assim, umas 10 demissões, pode levar a prejuízos absurdos de relacionamento. Se você não presta atenção nisso e não entendeu que isso é talvez um dos diamantes dentro do negócio, selecionar certo, demitir certo. Mais importante do que selecionar é demitir. Porque quando você demite, você informa o que ali fica e o que não fica. Ah, eu demorei para demitir 2 anos aquela pessoa. Meu Deus, por que eu não demiti antes? É isso que você tem que evitar. Está dando errado, viu que está dando errado, está fora da cultura, demite. Ah, mas demite. É difícil encontrar gente no mercado, mais difícil é encontrar uma empresa nova. É sério. Gente errada, no lugar errado, do modo errado, que às vezes não é que a pessoa é mau caráter. Tua empresa tem um ritmo rápido, a outra pessoa tem um ritmo lento. Tua empresa é mais objetiva, a pessoa é muito subjetiva e emocional. Não tem um errado aqui, a questão é que não casa. Não dá certo. Já era para ter acertado na seleção. Não acertou, demite. Não acertou, demite. Então, você começa a perceber o entorno. E aí vem interesses internos. Aí você começa depois a pensar em cadeia de negócio. Chegar ao ponto de você dizer assim, eu sou distribuidor, eu preciso me preocupar como o meu cliente vende. Porque se ele vender errado, ele compra errado, eu também vou perder. E talvez eu ainda perca o cliente, porque se ele quebrar, é ruim para mim também. Eu tenho que ensinar o cara a vender. Vocês talvez já tenham passado por isso. Ou então, até o contrário, eu tenho que ensinar o meu fornecedor a vender, a como é que ele se relaciona comigo. Eu tenho que me ensinar com o meu cliente como é que ele compra. Eu tenho que me preocupar com o meu entorno, não só de relações comerciais, mas com a minha cidade, o que eu posso ajudar um pouco mais a gerar desenvolvimento, inclusão. Como é que eu consigo fazer isso? Esse é o pensamento 3. E o último, que é o que todo mundo hoje quer que você faça, e você, aqui a questão não é se você concorda, é que se você tem um selo ESG, tem 3 vezes mais dinheiro em banco para você do que para as outras pessoas. A questão não é se você concorda. Eu tenho uma série de pés atrás com o ESG. A questão é simples. É só porque é para onde o dinheiro está indo. E hoje, não sei se isso dura, hoje, tem mais dinheiro no mercado para quem tem selos de preocupação com o meio ambiente, questões sociais e governança corporativa. O que você pode fazer contra isso? Aí você decide. Eu discordo ao ponto de não ir atrás e não querer a grana. Ou eu, mesmo discordando, vou atrás e pego a grana, ou então eu concordo mesmo com toda a agenda mundial de meio ambiente, de ecologia, de gênero, questões sociais, enfim. Aqui interessa menos você como empresário do ponto de vista de... Não quero nem aprofundar aqui. A questão é, tem 3 vezes mais dinheiro do que se você não tiver. Essa é uma decisão que você toma. Por que eu sei disso? Porque os balanços de banco, as estratégias de banco, assim como quem está na bolsa, também é aberto.
Então você consegue acompanhar os fundos e os bancos e você sabe que um selo ESG lá tem peso diferente. É só isso. Tá? É basicamente isso. Então, esses são os direcionadores de estratégia. Você tem que entender onde é que você está. Com muita tranquilidade, com muita calma, com muita senso de realidade. Tá? Muito bem. Vou passar por aqui. Aqui é rápido, mas é como se fosse a trilha. Né? Eu considero que existem 5 fases. Especialmente para quem nunca se preocupou com governança de coisas que você deveria começar a se preocupar. Todas as coisas básicas. Não tem nada aqui de outro mundo. Não vou dizer que não seja doloroso, que não seja meio chato, que não seja... Mas você precisa fazer. E no começo da palestra eu disse, governança é conversa de quê? De dono. Por onde é que ela começa? Pelos donos. Fase 1 de governança é alinhamento de sócio. Fase 1. Desde vontade, interesse, capacidade e percepção do investimento, aqui não é trabalho, tá? Pode até que você diga assim, eu tenho um sócio que não tem dinheiro nenhum, tudo que ele tem para dar é trabalho. Beleza. Nós vamos ter que negociar isso, mas é de um modo diferente. Inclusive, nem a lei permite. Não sei se vocês sabem. A lei brasileira não permite integralização de capital com trabalho. Tá? Não permite. Então, não, fulano tem 10% da minha empresa porque ele trabalha. A sua empresa já tem um probleminha societário aí, se ele não tiver integralizado nada. Então, investimento e desinvestimento, visão de futuro. Tem gente que vira sócio porque é amigo e sai para beber junto. Aí eles fundam um negócio para começar a se relacionar, mas um não sabe o que o outro quer daqui a 5, 10 anos. Aí de repente um descobre que o outro montou o negócio só para tocar a vida e para gerar alguns rendimentos para ele, enfim, sobreviver, e o outro quer ser a maior distribuidora do país. Eles estão alinhados? Vai dar certo? Vai dar errado demais. Vai dar errado demais. Tá? Então, divisão das participações e de decisão. Você é sócio, mas você também trabalha no negócio? Ou você é só sócio? E se você trabalha no negócio, trabalha em quê? Faz o quê? Qual é a tua responsabilidade? Né? Se der bronca, no que eu te cobro? No que tu se responsabiliza? Aqui, ó, regras de convívio. Se a família também for sócia, aí precisa de 2. Precisa de um acordo de sócio, precisa de um protocolo familiar. Porque o protocolo familiar aprofunda mais na própria família e o acordo de sócio aprofunda mais no negócio. Tá? E regras de sucessão de propriedade e de gestão. Geralmente a pessoa só pensa em sucessão quando assim, não, eu vou sair, meu filho vai entrar. Amigo, tu não sabe trocar um diretor dentro da tua empresa fazendo uma sucessão de alguém que veio lá de baixo, virou gerente para poder ser diretor, tu quer saber se trocar? É melhor você saber trocar as pessoas dentro da sua empresa. Tu sabe, o teu supervisor, ele tem par? Esse par sabe exatamente o que ele fizer. Se esse cara faltar, morrer, sair da tua empresa amanhã, tem gente que consegue minimamente substituir? Ou tu vai só tapando buraco? Vai, meu Deus, saiu fulano dali, a gente tem que arrumar alguém ou fora ou dentro que nunca fez isso aqui, bota lá para fazer. Se você não sabe fazer sucessão de gestão, a sucessão da propriedade vai ser muito difícil. Vai conseguir, mas é doloroso. Se você já aprendeu a fazer sucessões dentro da empresa, a sua vai ser só mais um. Mais uma. O que vai envolver aqui, obviamente, são determinados detalhes de família. Mas o de negócio você já aprendeu a fazer. Então, é melhor começar a pensar na sucessão da gestão, que você tem que fazer praticamente todo mês, e que dá para ir trabalhando. E aí a sucessão de propriedade, essa demora uma vida. Tá? Fase 2. Isso aqui parece bobagem, mas tem muita gente que ou não leva a sério, ou simplesmente não faz. Que é, qual é o nosso negócio? Às vezes a pessoa faz a mesma coisa. Uma loja de bicicleta. Aí tem 2 sócios. Aí tu pergunta assim, o que tu faz? O cara diz assim, eu vendo bicicleta. O que tu faz? Eu vendo meio de transporte. Peraí. Como é que é? Eu vendo bicicleta, vendo meio de transporte. Então quer dizer que se desse para tu ter uma loja de moto, tu teria? Teria. Se tu tivesse, não, eu vendo bicicleta. Qual é o nosso negócio? Vender bicicleta é só o que está, né? Na cara. Mas o negócio mesmo é outra coisa. É isso que você tem que estressar. Sabe por quê? Porque se você não sabe qual é o seu negócio, provavelmente você vai ter uma dificuldade muito grande de traçar a estratégia. Dado esse exemplo que eu acabei de dar. Missão, visão e valores. Essa é a melhor forma de você julgar as coisas subjetivamente dentro da sua empresa. Porque nem sempre você vai ter como dizer para o funcionário objetivamente o que você quer que ele saia. Ou você não sabe
objetivamente por que determinada pessoa faz sentido para a sua empresa ou não. Quando você enfrenta assuntos subjetivos, até às vezes emocionais, filosóficos, é uma forma mais fácil de você conseguir conhecer alguém na rua e em 5 minutos dizer, essa pessoa poderia dar certo no negócio. O modo como ela pensa, eu nem sei exatamente se ela trabalha bem, mas só do modo como ela pensa, valeria a pena uma seleção. Porque quando você está numa seleção, você não tem tempo de julgar muito bem as pessoas. O melhor modo, subjetivamente, como é que essa pessoa se sai em situação de estresse, como é que ela se apresenta, como é que ela fala, como é que ela engaja e interage com a nossa missão e visão. Então, presta atenção com isso. Fase 3. Estratégia. A maior parte das empresas, ainda, infelizmente, do Nordeste, se comportam como uma bodega, ainda que sejam grandes. O que é uma bodega? A bodega se preocupa só com duas coisas, comprar e vender. Ela se preocupa se ela vai ter dinheiro para comprar e depois ela se preocupa se tem alguém para vender. Isso é particularmente uma bodega. Num sentido não depreciativo. Porque a bodega pode ser uma bodega. Eu não sei se a sua empresa pode. Vocês entendem o que eu estou falando? O que define a diferença? E pode ser que a bodega vire um Walmart, como aconteceu. Mas não é porque ele quis ser uma bodega, é porque ele tinha uma estratégia de ser um Walmart. Assim, do tamanho que é. Vocês entenderam? É a estratégia que te incita a ser o que você não é naquele momento. E para isso, você cria um plano. E a estratégia não tem a ver com o quanto você quer faturar. Esse daqui é o resultado. A estratégia é como é que você vai fazer para faturar aquilo. Porque em mesa de planejamento estratégico tem sonho de todo tipo. Daqui 2 anos nós vamos ter mais 50% de funcionários, nós vamos estar faturando mais... bonito, gostei, legal. E está aqui os objetivos, muito bem. Aí faz todo o trabalho e no final diz assim, como? Não, para que isso? Para que isso? O como é a única coisa que interessa. Claro que a vontade é óbvio que é importante, mas do ponto de vista de estratégia, o como é o que interessa. Como você vai fazer para ter mais tantos funcionários, mais tanto de faturamento. Se você não tiver isso, você não está fazendo estratégia, você está sonhando. Dá para sonhar, não tem problema nenhum. Dá para sonhar, mas você não está fazendo estratégia. Tá? Então, objetivos institucionais para o ano. Se você nunca fez isso aqui, nunca faça mais do que um ano. Aprenda primeiro a lidar com como é que eu planejo, como é que eu meço o que eu planejei. Se você fizer para 5 anos, não vai adiantar de nada. Faz de 1 ano e médio 1 ano. Se você já faz isso, eu faço planejamento estratégico há uns 5 anos, não faça para 1 ano, porque não é a forma correta. A forma correta de planejamento estratégico é de 5 a 10. Tá? 5 a 10. Indicadores e checkpoints, metas por setor. Equipe, eu vou dar uma dica. Não estabeleça as metas do setor e da equipe, não você. Você cobra que eles estabeleçam dentro do que você estabeleceu dos objetivos finais. Eu vou repetir para vocês entenderem. Nenhum time, e se o seu time for bom principalmente, detesta receber ordens prontas. Só se o seu time for só de carregador de saco. Aí ele vai adorar receber ordem pronta. Se seu time pensa, se seu time estuda, não entregue meta pronta. Você diz assim, nós estamos indo para lá, a estratégia é fazer desse jeito aqui, os nossos objetivos institucionais são esses. O que tu vai fazer para alcançar qual é a tua meta? Deixa que ele produza. O time produz. O gestor produz. Porque se você planeja por ele, você não precisa dele. E na boa, você precisa. Você precisa de oxigênio externo. Você contrata essa pessoa para ele te dar o que você não consegue. É por isso que ele é gestor da sua empresa. Mas o lado da empresa não faz isso não. Aí a gente volta para a conversa lá. Contratou errado. A pessoa está lá errado. E você, como dono, como diretor, como conselheiro, sei lá o que tu é dentro da tua empresa, você tem a obrigação de incentivar as pessoas do tático, do estratégico e do tático a pensarem. É um risco que você assuma toda a estratégia, objetivos e tudo da sua empresa. Por quê? Porque você é limitado. Em algum ponto você não vai estar vendo por ignorância, em outro ponto você não vai estar sabendo por burrice. Não dá, não adianta. Você pode ter todas as formações da Dom Cabral, do INSPE, não adianta. Você não vai conseguir. Use todo esse conhecimento que você tem para escolher a gente certa para enxergar o que você não consegue enxergar. Então, meta de time você não distribui, você extrai. E definir quais são os recursos para alcançar os objetivos. Quer faturar mais 50%. Dá com a mesma equipe? Dá não, então tem que contratar gente. Dá com o mesmo sistema? Dá não, então tem que trocar o sistema. Dá. É isso. Recurso é isso. As duas palavras que vocês hoje já cansam de ouvir, e vocês não vão parar de ouvir mais nunca, talvez, enquanto vivos. Uma está entrando agora. A outra já tem 10 anos que está entrando. É tecnologia e governança.
Nenhuma empresa sobrevive no futuro sem tecnologia e governança. Não sobrevive. Ah, mas é porque... Não, nem a bodega sobrevive mais porque vão botar uma conveniência dentro dos prédios, dos condomínios, o cara vai lá sem, não tripulado, simplesmente ele passa um cartão, sai com o que ele queria comprar, pronto, não precisa mais de bodega também. É por isso que você vê tão poucas bodegas já no mundo. Porque os grandes mercados já aprenderam a fazer bodegas mais eficientes que bodegas, porque eles criaram redes logísticas, redes de compra, eles aprenderam a fazer distribuição, eles aprenderam a, com menos gente, vender mais, por isso que a bodega acabou. Governança e tecnologia. Se você não se preocupa com essas duas coisas, o futuro vai ser um lugar mais tenebroso do que já é, assim, do ponto de vista de desafios, né, da sua empresa. Fase 4, estou terminando, são 5. Organização operacional. Um diretor comercial, eu lhe garanto, em 5 empresas, a função diretor comercial, é muito possível que nas 5 empresas cada um tenha uma função um pouco diferente da outra. Não existe essa. O diretor comercial faz isso. Você tem algumas expectativas que parecem que são assim, plasmadas. Pum, é isso aqui. Sua empresa tem que definir o que ela espera de cada função em papel. Se você não definir, aí vai colocando gente para dentro e eles vão definir, mas não necessariamente casa com a estratégia, não necessariamente casa com o que você está esperando. Você ainda vai ter que jogar a responsabilidade pro cara. Eu te contratei, não te disse o que eu queria, tu fez uma coisa diferente, eu estou com raiva de ti. Todo mundo faz isso. Tu não disse pro cara o que ele queria, tu não orientou para ele fazer o certo, você não foi medindo para dizer assim, aqui tá certo, aqui tá errado, aqui tá certo, vai mais por aqui, aí no final tu permite ele porque ele não fez o que tu queria sem ter dito a ele. Absurdo, mas todo mundo faz isso. Tá? Aí você não tem processo, o cara já entra sem manual, o cargo dele, ninguém está dizendo o que é que ele tem que fazer, e ele tem que adivinhar o processo e a função. Aí, meu amigo, não vai dar certo. Ah, mas é porque tem dado, então poderia dar mais. Esse é o ponto. Minha empresa tem dados, é mesmo? E ela não poderia ser o dono? Esse é o ponto. Ah, porque eu já estou indo a 80 km por hora. Tu sabe que tem carro que vai a 300? Ah, mas tá, preguiça ok. Mas se você não tiver preguiça, você devia minimamente se sentir um pouco afetado por isso. Política de remuneração e bônus. Se você contrata gente na casa entre os 20 e 30 anos, você não tem uma política de remuneração, bônus e plano de cargos de carreira, essa pessoa não vai durar 3 anos na tua empresa. Ela já talvez não dure com isso, sem isso, aí acabou. Ou então tu vai contratar o pior tipo de gente entre 20 e 30 anos. Ah, o cara ficou e eu nem tenho isso. Cuidado. Cuidado. É melhor você ter um cara muito bom por 2 anos na tua empresa do que um ruim durante 10. Meu Deus, vai desgraça que você vai fazer. Não é não? Pode ter certeza que é. Política de promoção, plano de cargo de carreira, desenho dos processos primários e seus principais gargalos. Cara, isso aqui é fundamental. Você tem que ter pelo menos uma linha básica de processo dentro da sua empresa. Inputs e outputs básicos. Pelo menos para as pessoas saberem todos os processos de negócio, o que realmente tu vende, como é a linha desde a entrada do produto até a saída. Pelo menos isso. Se você não tiver os processos burocráticos, que a gente chama de segundo grau, tem pelo menos os primários, que é o que tu vende propriamente dito. Tá? E regularizações jurídicas. Prestar atenção nos contratos, prestar atenção no compliance trabalhista, prestar atenção nos tributos. O que tem de empresa com passivo oculto? O cara chega assim, num ano, ele fala comigo assim, quanto tu deve tributo? Nada. Aí ele sofre a fiscalização da Receita Federal um ano depois e ele está devendo 12 milhões. Como é que foi isso? E era 12 milhões de 3 anos atrás que não tinham feito o cálculo correto tributário. É assim, passivo oculto. Você nem sabia que sua empresa já estava quebrada, era um estrela cadente. Tá, vamos defender, vamos ver o que dá para reduzir. Você tem que ter muito cuidado com isso. Ah, quero vender minha empresa. Tem muita gente que descobre que a empresa está falida quando decide vender. Porque aí vem alguém de fora, faz uma due diligence, uma auditoria e diz assim, tua empresa não vale nada. Como que não vale nada? Porque ela tem esse passivo, esse passivo. Eu não sabia. Faz 10 anos que tu não paga essa verba trabalhista aqui, deveria ter pago. Algo assim. Último. Só para dar exemplos aqui. A maior parte das empresas tem conversas operacionais. Isso é fato. Que é, como eu vou fazer isso aqui? Ok. Eu preciso vender esse negócio, ou então está chegando uma mercadoria, como é que eu faço? Toda empresa tem conversas operacionais. Algumas empresas têm conversas táticas. Geralmente tem. Que é, como é que eu organizo determinado setor, como é que eu distribuo as funções ali, conversas táticas.
Pouquíssimas empresas têm instância para conversa estratégica. Pouquíssimas. Sabe por quê? A maior parte das empresas estão sempre discutindo o passado. O que aconteceu? Quanto faturou? O que a gente fez? Por que deu errado naquele caso? Você está sempre assim, olhando para cá. A conversa estratégica é olhar para lá, para frente. Senta sócio só para discutir problema. Vamos demitir ou não, fulano? Vamos fechar ou não esse contrato? Só senta para falar de coisas do passado ou do presente. Onde é que a gente vai estar daqui 3 anos? Ou perguntinha difícil. De acontecer, imagina de responder. Ela nem acontece. Essa pergunta nem acontece. O que a gente está fazendo para alcançar o que a gente sonha daqui 5 anos? E o que a gente sonha para daqui 5 anos nem sabe. Imagina o que ele está fazendo. Você tem que criar instâncias. E aqui só funciona de um jeito. Se você montar uma agenda e obrigar alguém a lhe obrigar a ir. Só funciona desse jeito. Depois você aprende a gostar de conversa estratégica. Primeiro você só participa. Conversa operacional tem que ter o seu lugar. Conversa tática tem que ter o seu lugar. Conversa estratégica tem que ter seu lugar. E lugar significa tem periodicidade. Pessoas que participam. Não adianta nada tu ficar colocando, encher tua conversa estratégica de time tático. Não é para isso que eles estão. A conversa estratégica é outra conversa. Conversa de sócio, consultor externo, conselheiro. Teu time tático ele pode entrar para receber notícia ou para trazer dados, não para colaborar, por isso ele é tático. A mesma coisa é, você só está envolvido em conversa tática. Está errado. Você que é dono, onde é que você está? Pelo menos 50% do tempo em conversa estratégica. Ah, mas está errado. Pode dar a desculpa que for. Ah, porque se não for eu, não tem ninguém para fazer. Tá boa. Não só deve ter, como deve ter alguém que faça melhor. Só que não tem ninguém para fazer o seu estratégico. Essa é a meta. Não tem ninguém para dizer onde é que a sua empresa vai. Pitaco tem muito, eu estou dizendo é para quem pode decidir. Porque uma pessoa decidir por você, quem é que toma o prejuízo? Quem é que toma o skin the game? Quem é que está com a carne em jogo se queimar? A sua. Então só você pode fazer. Essa é a única função que, se você é dono, conselheiro, diretor, só você pode fazer. E das 3, você ainda consegue botar um diretor, traz um conselheiro consultivo para lhe ajudar, mas propriedade você só sai se você vender, porque senão, meu amigo, você está dentro. Obrigado. É isso. Espero que tenha sido muito instrutivo.